Olá, gente querida, estamos aqui no Teatro Municipal de Antonina, esse teatro que recebeu grandes e ilustres atores e atrizes de nome nacional e internacional. Entre eles está a grande, Carmen Miranda, que esteve aqui no palco do Teatro Municipal de Antonina se apresentando, em que ela passava, por aqui de navio, sentido ao Uruguai, se não me engano, e seu navio parou aqui e o seu agente agenciou aí uma apresentação no Teatro Municipal aqui de Antonina. Mas não é sobre isso que eu venho falar. Venho falar hoje sobre uma exposição que está aqui no saguão do nosso Teatro Municipal, e quem poderá falar melhor dessa exposição e como é que viabilizou isso é ele, Rafael Camargo, uma pessoa assim que Antonina tem muito orgulho desse jovem, vamos dizer assim, porque vamos lembrar dos nossas paixões de Cristo que nós tivemos aí pelas ruas de Antonina, e ele foi um dos grandes idealizadores dessa paixão de Cristo, que andou pelas nossas cidades e entrou para o cenário até estadual de eventos. Rafael, como é que foi aí porque assim, a retomada da cultura, de um setor especializado para a cultura, e aí o resgate da nossa história, o resgate do nosso carnaval, o resgate dessa coisa da exposição cultural, como é que está sendo aí todo esse processo? Começa com o convite da prefeita Rosane para que eu assuma a coordenadoria municipal de cultura com status de secretaria. Então, o olhar atento da prefeita para a cultura. Ela sabe que a cultura transforma uma criança, transforma um cidadão, transforma uma cidade. Então, esse é o papel. Retomar o espírito da cidade, que é um espírito muito criativo. Nós somos tradicionais nas festas populares, nas festas religiosas, no carnaval, nas feiras, nos compositores, nos artistas plásticos, nos atores, nos carnavalescos. Então, nós temos essa vocação e que a gente vai retomar esse espírito do artista e da vocação da cidade através do implemento e do fomento da cultura. E você sabe que você falou uma coisa bem interessante do nosso artista popular, que com o passar dos anos, infelizmente ficou esquecido. Eu nunca esqueço de um dos grandes artistas populares que nós tivemos, o grande Rely Salumberg. Sim. O Rely é um grande poeta, autor de sambas enredos maravilhosos. E que era carnaval, festa do povo, que bom seria sonhar tudo de novo. Letra do nosso querido amigo Rely Salumberg. Ele transitava em todas as camadas sociais, era o grande Tube. Lembra do Tube? Claro, tem um quadro dele na minha sala. Um quadro daquele artista popular. E que nós temos muito desses artistas que infelizmente foram esquecidos. Eles hoje estão reclusos e precisam vir à luz, para que todos possam ver. E essa retomada da cultura, da coordenadoria da cultura, isso é muito legal. Vamos falar dessa exposição que está aqui hoje? Antes eu gostaria de frisar o que você falou da nossa memória. A nossa memória é a nossa raiz, a nossa memória é a nossa noção de pertencimento, de quem nós somos, é o que nos identifica como antoninenses, é o que nos identifica como pessoas que moram nesse lugar. E se a gente perde a raiz, se as nossas crianças não conhecem a nossa história, eles não se sentem pertencidos a esse lugar. Não existe um afeto à nossa cultura, à nossa formação. Então, o papel da cultura, que a gente quer agora retomar com esse espírito, é isso. É que a criança se sinta pertencida, conheça a sua história, conheça os seus artistas, conheça a vocação e se sinta antoninense. Essa exposição é de memória também. Você sabe que você falou agora a respeito dessa coisa da cultura, da história? Só para enaltecer a sua fala, eu sempre digo assim, uma cidade, uma população que esquece a sua origem, não sabe para onde vai. Exatamente. Então, essa retomada da sua identidade, do ser caiçara, do pertencer, é muito bom, porque vai trabalhar e vai colocar novamente dentro do antoninense a autoestima de pertencer a essa região. Exatamente. E fazer parte dessa história. Exatamente. Obrigado por isso, hein? Então, essa é uma exposição de memória. Uma exposição, como a gente está trabalhando a memória na retomada, não é por acaso que essa exposição é de memória de figurinos da história do Teatro Guaíra e das artes cênicas do Paraná, como a exposição que está na estação também é uma de memória do audiovisual do Paraná. Fotos de Antonina dos anos 70 e objetos que
que eram usados não existia um celular, por exemplo, que nós estamos fazendo essa entrevista, com um celular, era uma câmera imensa, que as crianças não sabem o que é, um telefone de discar, que as crianças não sabem o que é, um orelhão que tinha ficha telefônica, que as crianças não sabem o que é. É a nossa história. Então é retomar e pertencer à nossa história, que é a função dessas duas exposições. Essa, da cena do teatro paranaense, circo místico, um espetáculo icônico de 30 anos atrás, esse balé aqui, Paquita, que tem 20 e poucos anos, Quebra-Nozes, um espetáculo de tradição de mais de 30 anos que apresenta todo mês de dezembro no Teatro Guaíra. Então são figurinos icônicos que resgatam o quê? Memória. Então isso é uma sementinha para a gente plantar na cidade, para que a cidade comece a retomar a sua semente, a sua raiz e floresça de novo a árvore da cultura. Isso é muito bom, porque quando se fala de cultura, você passa a se conhecer, porque você passa a conhecer a sua história. Você passa a fazer parte de um todo. Né? E nós falamos aí a respeito do carnaval. Eu sempre digo, eu tenho uma frase muito comigo, que eu li num livro, que é assim, a evolução tem que sempre respeitar a tradição. E quando a evolução não respeita a tradição, ela perde a sua identidade. E nós não podemos jamais perder a nossa identidade de carnaval. Do que é um carnaval, do folião, da família, do deboche, daquela coisa cômica, daquela brincadeira, do oba-oba, vamos dizer assim, no verdadeiro sentido da palavra, né? Isso é carnaval. Quando ele não tem mais isso, ele já deixou do carnaval e virou apenas uma festa como outra qualquer. Que pode acontecer em qualquer lugar. Exatamente. Então, a ideia em qualquer data. Qualquer data. Carnaval de Antonina era o melhor do Paraná, Carnaval de Antonina o melhor do Paraná. A gente tem que retomar por quê? Porque era um carnaval que só tinha aqui. Era um carnaval pitoresco, é um carnaval da brincadeira, do deboche, da provocação, da criatividade. Cada ano surgia um bloco novo. Eu lembro que uma época teve um surto de conjuntivite, saiu o bloco dos Zarolho, todo mundo com o olho pintado. Exatamente. Então, esse é o espírito. O carnaval é o brincante. Então, eu tive uma reunião com os blocos aqui que saem no sábado, com as camisetas coloridas. Eu digo, a gente precisa de criatividade de novo. Vocês precisam competir um entre o outro bloco, com um hino, com uma piada, com deboche, com sarcasmo, com diversão. O carnaval é brincante. E isso é o pitoresco. Eu lembro do bloco do Pinico, gente. Né? O bloco dos Apinangés, o bloco do Boi do Norte, o bloco do Boi Mirim, o bloco do Guarani. Eram blocos icônicos, que era o registro do pertencimento do nosso carnaval. Isso que a gente tem que retomar. Você sabe, Rafael, eu fiz um podcast e eu entrevistei a Denise, né, que é uma dos ícones do carnaval como passista. E nós falamos justamente isso, do Boi do Norte, que a Rosnick Nack trazia. E ela fazia uma apresentação teatral. Porque ela, no meio da avenida... Era a morte do boi. A morte do boi e a ressurreição do boi. Era uma encenação teatral tão linda de se ver e que era esperado. Então, resgatar e trazer isso para a avenida é muito bom. E tem um spoiler do carnaval, porque eu consegui... Gente, sou Denilson Pinheiro, se não conseguir isso, dá licença. Consegui tirar do Rafael Camargo que nós teremos muita novidade e o resgate do carnaval tradicional aqui em Antonina. Exatamente. Teremos marchinhas no palco. Teremos marchinha no palco com várias bandas diferentes a cada dia, resgatando esse espírito da brincadeira, a família de novo na avenida. A gente precisa das crianças, porque são elas que vão sedimentar a nossa cultura. Então a gente tem que trazer para elas. Vai ter um baile infantil com uma banda especial para criança. Toda cheia de magia, cheia de truque, cheia de brincadeira, o espírito brincante de novo. Então vamos ter uma organização diferente, tem pouco tempo, mas dentro desse pouco tempo trazer a criatividade, trazer a alegria, trazer um improviso brasileiro no bom sentido, que é o improviso da criatividade, do inusitado. Vai aparecer um bloco novo. O Marcelo Cecim já vai trazer o bloco do Rele, que é um bloco novo que vai aparecer no sábado. Então esse espírito que a gente tem que retomar. Diversidade, alegria, deboche, provocação, festa e família. Como diz uma canção que tem a voz dele, é só alegria. Rafael, muito obrigado por receber a gente aqui, tá? Receber a equipe da Prime aqui. E assim, muitas coisas a gente vai trazer para vocês em relação à parte da cultura, em relação ao Carnaval de Antonina, ok?